O milionário abandonou sua mulher e 25 anos depois ficou paralisado ao vê-la com um jovem idêntico a ele em um restaurante de luxo. Henrique entrou no restaurante elegante sem pressa. O cheiro sutil de madeira polida e pratos sofisticados preenchendo o ambiente que ele já conhecia tão bem. Para ele, aquele era mais um de seus refúgios frequentes, onde podia comer tranquilamente, longe das pressões do mundo empresarial que dominava sua vida. Vestia um terno perfeitamente ajustado, símbolo de seu sucesso como magnata de negócios. O restaurante era discreto, frequentado pela elite da cidade, onde ele podia manter sua rotina luxuosa sem interrupções. Apesar da aparência impecável, Henrique sentia ultimamente um desconforto interior. Algo que ele sempre escolheu ignorar, uma voz baixa que lhe trazia lembranças indesejadas. Era um eco do passado que até aquele momento ele suprimia com maestria. Não era homem de reviver o que já foi, pelo menos assim achava. Enquanto esperava o garçom trazer o vinho que sempre pedia, Henrique pegou seu celular, passando os olhos pelos e-mails e mensagens de negócios. De repente, um movimento no canto do restaurante chamou sua atenção. Ao levantar o olhar, ele viu uma mulher sentada em uma das mesas mais afastadas, acompanhada de um jovem. O primeiro sentimento foi o de curiosidade vaga, algo que não lhe deu motivos para focar mais do que alguns segundos. Mas então, algo no rapaz o fez parar. Henrique sentiu o coração bater mais forte, um instinto estranho o alertando. Havia algo familiar na aparência do jovem, em seu perfil, o jeito de se portar. Ele lembrou-se de si mesmo na juventude e uma onda de inquietação tomou conta dele. Por um momento, Henrique se forçou a desviar o olhar, mas algo mais forte o obrigou a encará-los novamente. Foi então que ele viu Bianca. Seu peito congelou por um segundo. As feições dela estavam marcadas pelo tempo, mas ainda havia nela a beleza simples e radiante que ele lembrava com clareza. O cabelo castanho, um pouco mais curto do que costumava ser, os olhos ainda carregados de uma profundidade intensa. De repente, ele foi jogado de volta ao passado, a momentos que ele preferia manter trancados. Memórias invadiram sua mente com uma força que ele não esperava. O primeiro encontro na universidade, os risos compartilhados entre as aulas, os passeios pelo campus, as conversas sobre o futuro, a paixão jovem e o conforto que sentia ao lado dela. E, inevitavelmente, a decisão que tomou de ir embora quando ela mais precisava dele, após descobrir que Bianca estava grávida. Henrique engoliu em seco, sentindo o peso de tudo o que deixou para trás. A carreira, o sucesso, os negócios, tudo isso agora parecia vazio diante da realidade à sua frente. Ele tentou encontrar forças para se levantar, sair do restaurante, fugir de novo, como fez 25 anos atrás. Mas suas pernas estavam paralisadas, assim como seus pensamentos. Do outro lado da sala, Bianca também o tinha visto. Ao contrário de Henrique, ela não escondeu a surpresa. Seus olhos encontraram os dele com uma intensidade que fez o ambiente ao redor desaparecer. Por um momento, era como se o tempo tivesse parado, como se fossem apenas eles dois, encarando o abismo de tudo o que aconteceu e tudo o que poderia ter sido. Henrique viu nos olhos de Bianca um misto de choque, dor e algo mais profundo. Talvez um resquício de amor enterrado por anos de ressentimento. Ele não sabia o que fazer, o que dizer. Sua mente tentava processar o fato de que o rapaz ao lado dela, aquele jovem tão parecido com ele, só poderia ser seu filho. Seria ele Bernardo, o nome que Bianca sempre disse que queria em seu filho. O nome ecoava na cabeça dele como uma lembrança distante, mas ao mesmo tempo uma realidade esmagadora. Bianca levantou-se da mesa com calma, sem desviar o olhar. O jovem Bernardo pareceu perceber algo estranho e seguiu o movimento dela com o olhar, confuso. Henrique mal conseguiu respirar enquanto ela se aproximava.
Sua mente se dividia entre o impulso de sair correndo e a necessidade de enfrentar o que ele sabia ser inevitável. A cada passo que Bianca dava em direção à sua mesa, o silêncio entre eles crescia. O restaurante, com seu burburinho usual, desapareceu para Henrique, que agora só conseguia ouvir o som de seu próprio coração batendo. Quando ela finalmente parou diante dele, o tempo pareceu suspenso. Bianca o olhou diretamente nos olhos, como se estivesse vendo não apenas o homem que ele se tornou, mas também o garoto que ela amou e o homem que a abandonou. Henrique abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Estava frente a frente com seu passado e pela primeira vez em muitos anos ele se sentiu pequeno, desprotegido. Henrique! A voz de Bianca saiu baixa, mas firme, carregada de tudo que ela precisou suportar nos anos em que ele esteve ausente. Henrique ainda não sabia como reagir. Tentou manter a postura de um homem de negócios, como se estivesse em uma reunião, mas nada o preparou para o peso daquele reencontro. A culpa que ele enterrou profundamente começou a emergir, e ele mal sabia por onde começar. Bernardo, agora mais atento, se levantou da mesa e olhou na direção deles. Henrique sentiu a pressão aumentar. Sabia que, inevitavelmente, teria que encarar o filho que abandonou antes mesmo de nascer. A tensão entre os três era palpável, como se o ar ao redor deles estivesse carregado de sentimentos não ditos e decisões mal resolvidas. Henrique se viu, pela primeira vez em décadas, sem controle da situação, e o silêncio pesado que pairava entre ele e Bianca indicava que o passado, que ele tanto tentou evitar, finalmente o alcançou. O silêncio entre Henrique e Bianca pairava como uma barreira invisível. Ele tentou falar, mas as palavras simplesmente não vinham. Bianca permanecia parada, observando-o com uma calma controlada, algo que o deixava ainda mais desconfortável. Henrique não sabia se aquela serenidade era uma máscara ou se de fato os anos a haviam fortalecido de tal forma que a presença dele já não mais a afetava. A verdade é que, sob aquela fachada de tranquilidade, havia um oceano de emoções contidas. Você está bem? Henrique finalmente conseguiu perguntar à voz mais baixa do que esperava. Bianca ergueu uma sobrancelha, como se a pergunta tivesse um peso quase irônico. Estou. Muito bem, na verdade, ela respondeu de maneira firme e sem rodeios. Sou médica como sempre quis ser, consegui alcançar o que precisava, apesar de tudo. Henrique sabia o que apesar de tudo significava. Ele estava no centro desse tudo. A culpa crescia em seu peito, uma sensação que ele não experimentava com frequência, habituado a comandar situações e resolver problemas com dinheiro e poder. No entanto, nada disso poderia desfazer o que aconteceu entre eles. Ele engoliu em seco e tentou se concentrar nas palavras dela, percebendo que Bianca mantinha sua distância emocional, como uma muralha sólida entre eles. Ainda assim, por mais que quisesse voltar para o conforto de sua vida segura e bem-sucedida, Henrique sentia que precisava dizer algo. Tinha que encontrar uma justificativa, mesmo que soubesse no fundo que nenhuma desculpa seria suficiente. Bianca, Ele começou hesitante. Eu não era o homem que você merecia naquela época. Fiquei com medo, cometi erros terríveis. Não sabia lidar com tudo aquilo. Sua voz soava tensa, buscando alguma compaixão nos olhos dela. Bianca não desviou o olhar, mas a expressão em seu rosto não mudou. Medo, Henrique? E o que acha que eu senti quando você foi embora sem dizer nada, sem dar uma explicação? Eu estava grávida e sozinha. A voz dela era controlada, mas carregava um peso imenso que ressoava com anos de dor e superação. Henrique sentiu o estômago se revirar. A imagem de Bianca jovem, assustada e abandonada, voltou à sua mente com força, e ele não conseguiu mais sustentar o olhar dela. As memórias o atingiram com violência. O dia em que soube da gravidez,
a decisão impensada de ir embora, o medo que o consumia na época e o impulsionava a fugir. E ele fugiu, não apenas dela, mas de qualquer vestígio de responsabilidade que o amarrasse a uma vida diferente daquela que ele desejava. Eu achei que estava fazendo o que era certo. Precisava focar na minha carreira, no futuro que minha família esperava de mim. Eu não sabia como lidar com a ideia de ser pai tão jovem, ele confessou, as palavras saindo com dificuldade. Mas eu pensei em você muitas vezes. Pensou? Bianca repetiu, com um sorriso sem humor. Enquanto você fazia fortuna, viajava o mundo, fechava grandes negócios, você pensou em nós? Ela balançou a cabeça, como se a própria ideia fosse absurda. Nós não éramos apenas um pensamento passageiro, Henrique. Eu e Bernardo somos uma realidade que você escolheu ignorar por 25 anos. Henrique queria rebater, mas a verdade era inescapável. O silêncio dela falava mais alto do que qualquer palavra que ele pudesse oferecer como justificativa. Ele sabia que não poderia desfazer o que fez. O garçom se aproximou brevemente, trazendo uma garrafa de vinho que Henrique havia pedido, mas a tensão entre ele e Bianca era tão palpável que até mesmo o empregado hesitou, retirando-se rapidamente. Henrique tentou reorganizar seus pensamentos, mas algo mais forte estava prestes a acontecer. Você deveria ter ficado longe, Bianca murmurou, quase como um suspiro, mas com uma convicção que o perfurou. Nesse exato momento, Bernardo se aproximou da mesa. Ele ainda não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que algo importante estava em jogo. Mãe, está tudo bem? Sua voz era cuidadosa, mas a desconfiança era evidente. Ele olhou para Henrique com curiosidade, tentando juntar as peças, mas ainda sem qualquer noção de quem aquele homem realmente era. Henrique sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ao ver Bernardo de perto, o jovem era a imagem viva de sua própria juventude, os traços do rosto, a postura, até o olhar inquisidor. Aquela semelhança fez algo se revirar dentro de Henrique de uma maneira que ele não esperava. Pela primeira vez, ele sentiu o peso verdadeiro da decisão que tomou todos aqueles anos atrás. Bernardo era real, e Henrique havia perdido todos os momentos da vida de seu filho. Quem é esse, mãe? Bernardo perguntou, encarando Henrique com uma expressão cautelosa. Bianca hesitou por um instante, olhando para Henrique com uma intensidade que poderia atravessá-lo. Ela sabia que a verdade viria, mais cedo ou mais tarde, mas queria proteger Bernardo do impacto emocional. Por isso preferiu manter a resposta vaga, ao menos naquele momento. Alguém que fez parte do meu passado, ela disse finalmente. O tom em sua voz era cheio de subentendidos, mas também de uma certa firmeza que deixou claro que não era a hora de mais revelações. Henrique, lutando contra a onda de emoções que o inundava, sabia que precisaria de mais tempo. Eu gostaria de falar com você, ele disse, dirigindo-se diretamente a Bernardo. Se você me permitir. Bianca olhou para Henrique como se o estivesse avaliando, considerando se valia a pena permitir que aquela conversa acontecesse. O olhar dela era pesado, como se estivesse medindo os danos que isso poderia causar. Ela sabia que Henrique queria dizer algo importante, mas ao mesmo tempo temia pela reação de Bernardo, por como ele lidaria com a verdade. Havia tanto que o filho ainda não sabia. Ela suspirou cansada. Talvez seja tarde demais para certas reconciliações, Henrique, disse ela com a voz baixa, mas firme. Talvez você tenha perdido essa oportunidade há muito tempo. Henrique sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe, mas sabia que não podia forçar nada. O tempo que ele desperdiçou não podia ser recuperado tão facilmente, mas agora que estava ali, não podia voltar atrás. Ele tinha que tentar. A atmosfera do restaurante, embora elegante e serena para os outros clientes, estava prestes a explodir com a tensão
entre Henrique, Bianca e Bernardo. O silêncio desconfortável que seguia as interações anteriores pairava sobre a mesa, como uma nuvem densa que parecia prestes a desabar. Bernardo ainda encarava os dois com curiosidade, confuso sobre a importância daquele homem em sua vida, enquanto Henrique lutava contra as palavras que pareciam ficar presas na garganta. Bianca sabia que o momento havia chegado. Havia evitado essa conversa por tanto tempo, protegendo Bernardo da verdade cruel sobre o pai que o abandonara. Mas agora que Henrique estava ali, tentando fazer parte de suas vidas, ela sabia que não poderia mais adiar a revelação. Mesmo que doesse, a verdade tinha que ser dita. Ela olhou para o filho, buscando nas feições dele um resquício da criança que criara sozinha. O garoto que ela educara com tanto esforço, que havia trabalhar incansavelmente para se formar em medicina e garantir um futuro para ambos. Bernardo, já um homem, mas ainda o seu filho, tinha o direito de saber. No entanto, mesmo determinada a contar a verdade, Bianca optou por uma abordagem direta e seca. Não havia espaço para sentimentalismos, não depois de tudo que vivera. Bernardo, ela começou, sua voz firme, mas com uma ligeira hesitação. Esse homem, esse é o seu pai? O mundo de Bernardo pareceu parar por um instante. Ele piscou, como se tentasse processar o que acabara de ouvir, mas a ficha não caía. Ele virou o rosto lentamente para Henrique, observando-o com novos olhos, mas incapaz de encaixar essa nova informação na imagem que tinha de si mesmo. Meu pai! Repetiu, como se as palavras fossem incompreensíveis. Henrique, que já havia passado as últimas horas lidando com sua própria culpa e o turbilhão de emoções ao rever Bianca e conhecer o filho, viu o olhar de Bernardo mudar. Era como se aquele garoto que até então o olhara com uma curiosidade distante, agora o visse como uma ameaça ao equilíbrio de sua vida, à sua identidade. Henrique quis falar, mas as palavras pareciam pesadas, incapazes de aliviar a situação. Sim, Bianca confirmou, mantendo o tom firme. Henrique é o seu pai, o homem que te abandonou antes mesmo de você nascer. Essa última frase foi um golpe direto em Bernardo, mas também em Henrique. As palavras de Bianca, embora curtas, carregavam anos de mágoa e dor contida. Bernardo, por sua vez, sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Sua mente corria para tentar juntar os pedaços da verdade que ele nunca soube, as mentiras pelas quais ele, inadvertidamente, viveu. Você sabia disso o tempo todo? Perguntou Bernardo, dirigindo-se a Bianca com a voz carregada de incredulidade e decepção. O que mais o chocava não era o fato de seu pai estar ali, mas o fato de que sua mãe guardara esse segredo durante toda a sua vida. Ele confiava nela acima de tudo e agora sentia-se traído por quem ele mais admirava. Bianca respirou fundo. Sabia que essa reação viria e, mesmo assim, não havia nada que pudesse prepará-la para a dor no olhar de Bernardo. Eu fiz o que achei que era melhor para você, respondeu com a voz pesada de culpa, embora não hesitasse. Henrique não esteve presente. Não achou que precisava estar. Eu criei você sozinha e essa foi uma escolha dele. Henrique, incapaz de ficar calado diante das acusações, interrompeu, sua voz marcada por arrependimento. Eu não estava pronto. Era jovem e covarde, fugi da responsabilidade e isso foi um erro terrível. Mas eu nunca deixei de pensar em você, Bernardo. Nunca deixei de pensar na família que poderíamos ter sido. Bernardo balançou a cabeça, rindo com amargura. Nunca deixou de pensar. E mesmo assim, durante 25 anos, você não fez nada. Nada. Você não quis saber quem eu era, o que eu fazia, nem mesmo se eu existia. A raiva estava crescendo, um fogo que vinha de anos de falta de respostas, de uma figura ausente que ele mal conhecia, mas que agora se tornava a fonte de todo o vazio em sua vida.
Henrique sentiu o peso das palavras de Bernardo o esmagando. Ele sabia que merecia aquela raiva. Tudo o que Bernardo disse era verdade. Henrique havia escolhido sua carreira, sua liberdade e, acima de tudo, seu próprio egoísmo. Mas agora, vendo o filho tão cheio de mágoa, ele queria desesperadamente reverter tudo. Não sabia como, mas sentia que precisava tentar. Eu sei que errei, Bernardo. Eu sei que nada pode compensar o tempo perdido, mas estou aqui agora e quero pelo menos tentar. Bernardo deu um passo para trás, ainda processando a avalanche de emoções. Ele olhou para a mãe como se esperasse alguma explicação, alguma palavra que fizesse tudo aquilo ter sentido, mas Bianca não disse nada. Sabia que naquele momento nenhuma explicação era suficiente. O silêncio dela foi, de certa forma, a maior confissão. A decepção estampada no rosto de Bernardo era visível. Você me escondeu isso por toda a minha vida, ele disse, dirigindo-se novamente a Bianca. Eu cresci pensando que meu pai não queria nada comigo e você nunca me contou a verdade. Bianca sentiu o golpe. Sabia que não seria fácil, mas cada palavra de Bernardo a feria profundamente. Ainda assim, ela manteve a postura. Eu fiz o que achei que era certo. Ele não merecia estar na sua vida, Bernardo. Eu não queria que você sofresse por causa dele. Henrique, por sua vez, sentia-se impotente. Tentou se aproximar, mas Bernardo deu outro passo para trás, como se qualquer aproximação fosse uma afronta. Você acha que agora é o momento certo? Acha que só porque decidiu aparecer pode simplesmente dizer que quer tentar? Onde você estava quando eu precisei de você? A voz de Bernardo aumentou de volume, atraindo olhares de algumas mesas próximas. Eu sei que falhei. Henrique repetiu, tentando manter o controle de sua própria dor. Eu sei que não posso recuperar o tempo, mas quero pelo menos uma chance de mostrar que eu me importo. Bernardo deu um riso amargo, a raiva e o desgosto pulsando em suas palavras. Mostrar que se importa? Você acha que é só aparecer e tudo se resolve? Isso não funciona assim. Você não estava lá nos momentos importantes e agora quer que eu simplesmente aceite você como meu pai. Henrique não soube o que responder. Sabia que, não importa o que dissesse, a raiva de Bernardo não se dissiparia facilmente. E então, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Bernardo deu as costas e saiu do restaurante, suas emoções à flor da pele, incapaz de lidar com o que acabara de descobrir. Henrique observou o filho sair, sentindo-se devastado. Era tarde demais. Talvez fosse. Ele olhou para Bianca, esperando algum tipo de apoio, mas tudo o que encontrou foi empatia misturada com desapontamento. Ela, mais do que ninguém, sabia o quão difícil seria para Henrique reconquistar o filho. Com um suspiro pesado, Bianca deu um passo para trás, deixando claro que naquele momento qualquer tentativa de reconciliação havia fracassado. Henrique caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, mas a agitação ao seu redor parecia apenas um borrão distante. Ele estava imerso em seus pensamentos, esmagado pela culpa que o consumia, desde o reencontro com Bernardo e Bianca. O sucesso, a fortuna, tudo o que ele havia construído ao longo dos últimos 25 anos parecia vazio agora. Sua ambição o havia guiado para longe do que mais importava. E agora, encarando a realidade de seu abandono, Henrique se perguntava se teria como reparar o estrago que causou. Ele sempre acreditou que havia feito a escolha certa ao fugir. Na época, a responsabilidade de ser pai parecia uma âncora que o impediria de alcançar seus sonhos. Ele estava obcecado pela ideia de seguir os passos de seu pai, de expandir os negócios da família e de ser bem-sucedido, como era esperado dele. No entanto, ao se afastar de Bianca e do filho que eles teriam, Henrique percebeu tarde demais que também estava se afastando de uma parte importante de si mesmo. Agora, caminhando solitário e reflexivo, ele sabia que a culpa não o libertaria. Ele queria consertar as coisas,
mas Bernardo havia deixado claro o quão difícil seria essa reconciliação. As palavras de seu filho ainda ecoavam em sua mente. Você não estava lá nos momentos importantes. O peso daquela verdade era sufocante. Henrique sentia que falhara em seu maior dever, ser pai. E pior ainda, ele havia falhado em amar verdadeiramente alguém que confiou nele, Bianca. Apesar disso, Henrique não estava disposto a desistir. Ele sabia que não podia simplesmente aparecer e esperar que fosse perdoado, mas também sabia que não podia seguir em frente sem tentar. Sua alma estava em pedaços, mas havia uma determinação crescente dentro dele. Ele precisava de um plano, algo que mostrasse a Bernardo que estava disposto a mudar, a estar presente agora, mesmo que fosse tarde demais. Enquanto isso, Bernardo estava em seu quarto, deitado na cama e encarando o teto. A raiva que sentiu no restaurante ainda queimava dentro dele, mas por trás dessa raiva havia uma confusão profunda. Ele passou toda a sua vida admirando sua mãe, acreditando que ela havia feito o impossível para criá-lo sozinha. E agora, de repente, o homem que o abandonou surgia do nada, esperando uma oportunidade de reconciliação. Bernardo não sabia como processar a mistura de emoções que estava sentindo. Por um lado, ele sentia-se traído por Bianca. Ele sempre acreditou que ela o protegia ao não falar sobre seu pai, mas agora essa omissão pesava. Ele queria confrontá-la sobre isso, mas também não queria magoá-la. Sabia o quanto ela havia sacrificado por ele. Sabia o quão difícil foi para ela construir uma vida enquanto lidava com a ausência de Henrique. Mas por outro lado, Bernardo não conseguia afastar o ressentimento por ela ter mantido o segredo. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos e Bianca entrou no quarto com um semblante sério, mas sereno. Ela sabia que a conversa seria inevitável. Bernardo, ela começou, sentando-se na beira da cama. Eu sei que você está chateado e sei que você merece respostas. Ele permaneceu em silêncio por alguns momentos antes de finalmente falar, a voz carregada de frustração. Por que você nunca me contou sobre ele? Bianca suspirou, já prevendo essa pergunta. Eu não queria que você crescesse com essa sombra. O homem que Henrique era naquela época, ele não estava pronto para ser pai, e eu sabia que se ele estivesse na sua vida, talvez ele te decepcionasse ainda mais. Eu fiz o que achei certo para te proteger, mas entendo que você possa ver isso como uma traição. Eu cresci achando que ele simplesmente não se importava. E agora ele aparece e quer consertar tudo, como se fosse fácil. Bernardo esfregou o rosto com as mãos, tentando organizar seus pensamentos. Como você espera que eu aceite isso? Eu não espero que você aceite tudo de imediato, Bianca respondeu calmamente. Mas o que eu espero é que você ao menos o escute, não por ele, mas por você. Carregar esse ressentimento pode acabar te machucando mais do que ajudá-lo. Bernardo olhou para a mãe, surpreso com sua calma diante da situação. E você, como pode estar tão tranquila? Ele te deixou sozinha, mãe. Ele nos abandonou. Bianca sorriu suavemente, embora seus olhos carregassem o peso do que havia suportado. Eu carrego essa dor há muitos anos, filho, mas aprendi que o perdão é algo que damos a nós mesmos. Não se trata dele, nem do que ele fez ou deixou de fazer. Se você continuar guardando raiva, vai se machucar ainda mais. E eu não quero isso para você. A vida é curta demais para permitir que as feridas do passado definam o nosso futuro. As palavras de Bianca pesaram sobre Bernardo. Ele não estava pronto para perdoar, mas também sabia que sua mãe tinha razão. Ele estava em conflito, dividido entre a lealdade que sentia por ela e a oportunidade de entender seu pai. No entanto, a ideia de dar uma chance a Henrique parecia contradizer tudo o que acreditava. Ele admirava a força e a independência de sua mãe, e se permitir abrir um espaço para Henrique em sua vida parecia uma traição a essa imagem. Mais tarde,
sozinho novamente, Bernardo se lembrou de momentos em que sua mãe trabalhava até tarde para sustentá-los, de como ela nunca se queixava, mas o cansaço estava sempre presente. Ele sempre acreditou que sua mãe era uma fortaleza, inquebrável, mas agora via que o abandono de Henrique também a marcou profundamente, mesmo que ela tivesse lidado com isso de forma tão digna. Enquanto Bernardo lutava com seus sentimentos, Bianca, por outro lado, enfrentava suas próprias reflexões. Mesmo com toda a dor que Henrique causou, ela nunca foi uma pessoa amargurada. O tempo lhe ensinou a valorizar o que tinha e a superar o que perdeu. O ressentimento, embora ainda presente em alguns momentos, não a definia. Ela sabia que, apesar do que Henrique fez, ele estava tentando corrigir seu erro e ela reconhecia o esforço. Pelo bem de Bernardo, ela estava disposta a dar a Henrique uma segunda chance de se redimir. No entanto, ela sabia que não poderia forçar Bernardo a fazer o mesmo. Essa decisão precisava ser dele. Em sua solidão, Henrique sentia o peso de todas essas expectativas e emoções. Ele sabia que estava pisando em terreno frágil e que reconquistar a confiança de Bernardo não seria algo simples. Ele havia abandonado Bianca em um momento crucial e isso era algo que ele não conseguia perdoar em si mesmo. No entanto, ele sabia que tinha que tentar, mesmo que fosse doloroso, mesmo que fosse impossível reparar completamente o dano. A reaproximação seria um caminho longo e incerto, mas Henrique estava decidido a não falhar novamente. O silêncio e a distância não seriam mais suas respostas. Agora ele estava disposto a lutar pela reconciliação, não só com Bernardo, mas consigo mesmo. Henrique acordava a cada manhã com a determinação de tentar mais uma vez. A culpa que o consumia havia se transformado em um desejo desesperado de se reconectar com Bernardo e, de alguma forma, reparar o que havia quebrado. Ele sabia que o tempo não poderia ser recuperado, mas acreditava que, se conseguisse mostrar a Bernardo quem ele era agora, talvez pudesse construir algo, mesmo que tardio. Seu primeiro passo foi convidar Bernardo para um almoço. Uma tentativa de criar um ambiente neutro, longe das lembranças dolorosas do passado. Ele escolheu um restaurante discreto, sem pretensões, e enviou a mensagem a Bernardo, sabendo que a resposta poderia ser negativa. Para sua surpresa, Bernardo aceitou, mas o tom da resposta indicava que o filho não esperava muito do encontro. Era mais uma tentativa de Henrique, e Bernardo estava disposto a ouvir, mas com o coração blindado. Quando chegaram ao restaurante, a tensão era palpável. Bernardo sentou-se à mesa, os braços cruzados e o olhar distante, como se estivesse ali por obrigação. Henrique tentou começar uma conversa casual, perguntando sobre o trabalho de Bernardo e seus interesses, mas cada resposta era curta, fria, como se o jovem estivesse contando os minutos para que aquilo acabasse. Henrique, com um nervosismo que ele raramente sentia em qualquer situação de sua vida profissional, decidiu mudar o rumo da conversa. Sabia que palavras genéricas não quebrariam o gelo. Ele precisava ser honesto, mais do que já havia sido. Eu sei que você provavelmente acha que estou aqui tentando forçar algo, começou Henrique, encarando o copo à sua frente. Mas eu preciso que você saiba, eu nunca esqueci você. Eu tentei seguir com a minha vida, construir algo que me orgulhasse, mas o vazio sempre esteve lá. Bernardo não respondeu de imediato. Apenas balançou a cabeça, frustrado, e disse com a voz controlada: Você acha que é isso que eu quero ouvir? Que você teve uma vida de sucesso, mas estava vazio por dentro? Que isso justifica o fato de você ter me abandonado e deixado a minha mãe sozinha? Henrique engoliu em seco. Não estou tentando justificar nada. Sei que não posso consertar o que fiz, mas eu quero tentar. Quero mostrar que me importo agora. Bernardo olhou para o pai e seus olhos eram duros, cheios de desconfiança. Agora? Você quer se importar agora, depois de tudo?
Depois de 25 anos, acha que só porque decidiu aparecer eu devo te aceitar? Henrique sentiu as palavras cortarem fundo. Eu sei que é tarde, sei que talvez seja tarde demais, mas estou disposto a fazer qualquer coisa para mudar isso, Bernardo. Não estou aqui para comprar o seu perdão ou fazer gestos superficiais. Eu só quero que você me conheça. O silêncio se instalou novamente e o almoço terminou sem muitas outras palavras. Bernardo saiu do restaurante antes de Henrique, dizendo que tinha compromissos, mas o que Henrique realmente entendeu foi que ele não estava pronto para aquilo. Não ainda. A cada tentativa frustrada, Henrique se sentia mais impotente. Ele enviou mensagens a Bernardo, sugerindo outro encontro, outro almoço, mas as respostas eram cada vez mais breves, até que começaram a não vir mais. O distanciamento de Bernardo era evidente e, com o passar dos dias, Henrique percebeu que, por mais que quisesse, talvez estivesse perdendo a oportunidade de se reconciliar com o filho. Enquanto isso, Bianca observava tudo de perto. Ela sabia o quanto Bernardo estava lutando contra seus sentimentos e sabia também que Henrique estava genuinamente arrependido. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, Bianca ainda mantinha uma certa empatia por Henrique. Eles haviam compartilhado uma história e, embora o abandono tivesse deixado cicatrizes profundas, o tempo havia curado parte dessas feridas para ela. Mas para Bernardo, que nunca teve a chance de confrontar seu pai ou entender seu lugar nesse caos, o caminho seria mais longo. Henrique, em um momento de desespero, decidiu tentar algo diferente. Sabendo que Bernardo era apaixonado por esportes e estava envolvido em eventos de caridade, ele comprou ingressos para um jogo de futebol beneficente e enviou os convites a Bernardo. Pensou que talvez, em um ambiente mais descontraído, fosse mais fácil quebrar as barreiras. Contudo, Bernardo não apareceu no evento e Henrique entendeu que gestos materiais, por mais que fossem feitos com boas intenções, não seriam suficientes. Bianca, por outro lado, não estava imune à tentativa de reaproximação de Henrique. Certo dia, ele a convidou para um café, em um gesto que parecia ser mais sobre o passado deles do que sobre Bernardo. Ela hesitou antes de aceitar, mas sabia que talvez precisassem resolver questões entre eles para que as coisas avançassem. Encontraram-se em uma pequena cafeteria, longe dos olhares curiosos. Eu vejo o quanto você está tentando, disse Bianca, enquanto mexia no café à sua frente. E de certa forma, acho que você merece crédito por isso. Mas você entende que não podemos voltar ao que éramos, certo? Henrique assentiu, encarando-a com uma mistura de dor e aceitação. Eu sei que não podemos voltar atrás. Eu não estou aqui tentando recuperar o passado. Só queria que as coisas tivessem sido diferentes. Eu também. Bianca respondeu, sua voz calma, mas firme. Mas nós dois seguimos em frente. Eu construí minha vida e você construiu a sua. O que resta entre nós agora não é sobre o que poderia ter sido, mas sobre como podemos ajudar Bernardo a lidar com isso. Henrique concordou, mas havia algo mais que ele precisava dizer. Eu queria te pedir desculpas por tudo. Eu não disse isso da maneira certa antes, mas eu sinto muito. Sinto muito por ter fugido, por ter te deixado sozinha, por não ter sido o homem que você merecia. Bianca olhou para ele, seus olhos suaves, mas sem a mesma intensidade de antes. Eu já te perdoei, Henrique. Não por você, mas por mim mesma. Eu não podia viver com esse peso. E Bernardo, ele vai precisar do próprio tempo para fazer o mesmo. Mas você precisa entender que ele é um homem agora, e o tempo que você perdeu não vai voltar. Ele precisa decidir por si mesmo. Henrique olhou para o café à sua frente, sentindo-se pequeno diante da verdade incontestável que Bianca havia falado. Ele havia perdido muito tempo e agora percebia que talvez nunca conseguisse preencher o vazio que deixou na vida de Bernardo. Ele estava tentando, mas a sensação de que cada tentativa estava falhando o consumia. Dias se passaram
e Bernardo continuava mantendo distância. As tentativas de Henrique de se reconectar com o filho começaram a parecer cada vez mais inúteis. Ele tentava de todas as formas mostrar que estava ali, presente, mas Bernardo via os gestos como uma tentativa superficial de comprar seu perdão. Em uma noite solitária, Henrique sentou-se em sua luxuosa sala de estar, encarando o vazio. Ele se deu conta de que todo o dinheiro, o sucesso, os bens materiais que havia conquistado não valiam nada se ele não conseguisse reparar as relações mais importantes de sua vida. E agora, tudo o que ele tinha era a sensação de estar perdendo o pouco que ainda restava. O tempo estava passando e Henrique sabia que cada dia sem reconciliação o aproximava mais de um ponto sem retorno. Henrique acordou naquela manhã com uma sensação de cansaço que ia além do físico. Havia semanas que não dormia bem. Cada vez que fechava os olhos, era assombrado pela imagem de Bernardo se afastando dele, pela sensação de impotência crescente que o dominava. O peso de todos os anos de silêncio e ausência começava a corroer o pouco de confiança que restava em si mesmo. A vida que ele havia construído parecia distante, vazia. Seus negócios iam bem, o dinheiro fluía como sempre, mas a realização que sentia antes tinha desaparecido. Tudo o que ele desejava agora era o que sempre ignorou: a chance de se conectar com o filho e reparar o passado. Henrique tentava acreditar que ainda tinha tempo, mas a verdade é que o estresse, a culpa e o fracasso emocional estavam começando a cobrar seu preço. Enquanto ele se preparava para mais um dia, uma dor aguda percorreu sua cabeça. Era uma dor que o deixou tonto por um momento, obrigando-o a apoiar-se na mesa. Henrique respirou fundo, tentando afastar o desconforto, acreditando que era apenas mais um efeito do estresse. Tomou um copo de água, fechou os olhos e esperou que passasse. Mas a dor não passou. Horas depois, Henrique estava em uma reunião importante com seus executivos quando sentiu a pressão aumentar em sua cabeça novamente, desta vez muito mais intensa. Sua visão começou a borrar e a sala ao redor dele parecia girar. Ele tentou se levantar, mas suas pernas não o obedeceram. O som das vozes ao seu redor parecia abafado, distante, como se ele estivesse embaixo d'água. Foi quando tudo ficou preto. Henrique desmaiou e a sala se encheu de pânico. As pessoas ao redor começaram a gritar e um dos executivos chamou uma ambulância. O corpo de Henrique estava imóvel no chão. O que todos temiam se confirmou rapidamente. Ele estava tendo um acidente vascular cerebral grave. A ambulância chegou em minutos, mas para Henrique, cada segundo parecia eternidade. A pressão sobre sua cabeça era insuportável e a consciência oscilava. Ele mal conseguia perceber o que acontecia ao seu redor enquanto era colocado na maca e levado às pressas para o hospital. Seus pensamentos, antes claros e focados, agora eram fragmentos desconexos de memórias e arrependimentos. Ironia do destino. O hospital para o qual Henrique foi levado era onde Bianca trabalhava. A notícia de que um paciente estava chegando com um AVC severo se espalhou rapidamente pela equipe médica e Bianca foi chamada para a emergência. Quando ela entrou na sala e viu Henrique na maca, o choque tomou conta dela. Seu coração apertou. Aquele era o homem que a havia abandonado tantos anos atrás, o pai de seu filho, o homem que tentava desesperadamente se reconectar nas últimas semanas. E agora, ele estava ali, lutando por sua vida, enquanto ela, como médica, tinha o dever de tentar salvá-lo. Bianca sentiu o peso da situação esmagando seu peito. Ela sabia que precisava agir como profissional, que sua prioridade era salvar a vida do paciente à sua frente, mas o lado emocional era inescapável. Ela se lembrava de todas as vezes que se sentiu perdida quando ele a deixou, das dificuldades que enfrentou sozinha, e agora ali estava ele, frágil e dependente de sua ajuda.
Ela tomou um fôlego profundo e começou o procedimento com sua equipe, agindo com toda a competência que os anos de prática lhe proporcionaram. Bianca ordenava os exames e as medicações, mantendo o foco no que era necessário. Mas em algum lugar profundo de sua mente, uma parte dela ainda se perguntava se Henrique merecia essa salvação, se merecia viver para tentar corrigir o que havia feito. A gravidade do AVC era evidente nos exames iniciais. O sangramento no cérebro de Henrique era extenso e as chances de recuperação total eram pequenas. Bianca sabia que os minutos contavam e lutou contra o tempo para estabilizá-lo, mas a situação era crítica. Enquanto Henrique estava sendo tratado, a equipe de emergência contatou Bernardo, avisando sobre a condição do pai. Bernardo, que até aquele momento se mantinha distante de Henrique, foi pego de surpresa. Ele nunca imaginou que seu pai, o homem que parecia invencível e intocável, pudesse estar à beira da morte. No caminho para o hospital, Bernardo se sentia esmagado pela confusão de emoções. Ele ainda estava com raiva, ainda se sentia traído, mas agora a urgência da situação o deixava sem chão. Henrique estava morrendo, e o tempo que Bernardo sempre pensou que teria para lidar com seus sentimentos estava acabando. No hospital, Bianca continuava tentando estabilizar Henrique. Ela sabia que os danos cerebrais eram graves, e embora sua equipe estivesse fazendo tudo o que podia, havia pouco tempo. Quando Bernardo chegou, Bianca estava na sala ao lado, discutindo as opções médicas. Ela o viu atravessar a porta e sentiu o peso daquela situação toda. Era demais para qualquer um. Quando Bernardo entrou no quarto e viu o pai na cama, com os aparelhos monitorando seus sinais vitais, algo mudou dentro dele. A raiva que ele havia guardado por tanto tempo foi tomada por uma sensação de perda iminente. Henrique estava imóvel, vulnerável. Bernardo se aproximou lentamente da cama, sentindo uma onda de emoções que ele mal podia processar. Henrique, naquele momento de extrema fragilidade, despertou brevemente. Seus olhos se abriram com dificuldade e ele percebeu a presença de Bernardo ao seu lado. Tentou falar, mas as palavras saíam com esforço. Bernardo! A voz dele era fraca, entrecortada, mas carregava uma urgência. Me perdoe, eu não consegui me perdoar. Bernardo ouviu aquelas palavras e ficou paralisado. Ele sempre quis ouvir um pedido de desculpas, mas agora, naquele momento, parecia tão inadequado, tão pequeno diante da gravidade da situação. As últimas palavras de Henrique foram uma súplica desesperada para que o filho não carregasse o mesmo peso que ele. Viva, diferente de mim, não carregue isso. Bianca entrou na sala a tempo de ouvir o fim das palavras de Henrique. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela permaneceu firme. Ela sabia que o fim estava próximo, e seu coração se partiu, não apenas por Henrique, mas também por Bernardo, que agora enfrentava uma perda irreparável. Henrique olhou para Bianca, como se estivesse buscando algum tipo de redenção, e com o pouco de força que ainda lhe restava, ele murmurou: "Me perdoe também, por tudo." E então, os sinais vitais de Henrique começaram a declinar. O AVC havia sido fatal. Bianca, mesmo com todo o seu treinamento, não conseguiu evitar que lágrimas rolassem pelo seu rosto enquanto desligava os aparelhos. Bernardo, em choque, ficou ao lado da cama, incapaz de processar a perda que acabara de acontecer. O pai que ele mal conhecia, mas que por tanto tempo desejou confrontar, agora estava morto, levando consigo as palavras que nunca puderam ser ditas. A morte de Henrique trouxe um silêncio desconfortável para a vida de Bernardo. O pai que ele mal conheceu, mas que tanto o marcou, havia partido, deixando para trás não apenas o peso emocional de uma vida cheia de ausências, mas também um legado inesperado. Bernardo sentia-se preso entre duas realidades:
A do jovem, que sempre admirou a força e independência de sua mãe, e a do homem, que agora tinha que lidar com a morte de um pai que nunca soube como ser presente. Os dias que seguiram ao falecimento de Henrique foram estranhos. Bernardo oscilava entre a raiva contida e a tristeza que surgia de tempos em tempos. Embora nunca tivesse tido um relacionamento com o pai, a perda era real e pesada. Naquela manhã, enquanto arrumava os pertences de Henrique, Bernardo foi chamado ao escritório do advogado de seu pai. Ele soubera que havia uma herança, mas ainda não entendia o que isso significava para ele. No escritório, Bernardo sentou-se diante do advogado, que lhe explicou todos os detalhes da herança. A fortuna que Henrique acumulou ao longo dos anos agora pertencia a ele. Casas, empresas, ações, tudo agora estava sob o nome de Bernardo. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi uma carta entregue junto ao testamento. A carta estava escrita à mão, com a caligrafia firme de Henrique, mas havia traços de fragilidade no papel, como se o ato de escrever aquilo tivesse sido o último gesto de um homem tentando se redimir. Bernardo hesitou antes de abrir, sentindo o peso daquelas palavras não ditas, mas finalmente respirou fundo e começou a ler. Na carta, Henrique falava sobre os arrependimentos que carregou durante toda a vida, sobre as decisões erradas que tomou e sobre a forma como o orgulho e o medo o fizeram se afastar de tudo o que era importante. Ele pediu perdão, não pela absolvição imediata, mas pelo simples desejo de que Bernardo não carregasse o mesmo peso de culpa e arrependimento que ele suportou por tantos anos. Bernardo, eu sei que errei de formas que talvez nunca sejam completamente perdoadas, mas eu te peço que encontre uma maneira de seguir em frente sem carregar essa raiva. Eu não soube ser o pai que você merecia, mas gostaria que esse legado não fosse apenas dinheiro, e sim uma chance de fazer algo diferente. Use isso para ser o homem que eu nunca consegui ser. Bernardo segurava a carta com as mãos trêmulas. As palavras de Henrique, que ele sempre quis ouvir em vida, estavam ali, naquelas páginas. O arrependimento do pai estava claro, mas o que mais o afetava era o pedido de que ele, Bernardo, seguisse um caminho diferente. A fortuna herdada de Henrique parecia agora um fardo. Bernardo nunca quis o dinheiro do pai. Ele crescera com a noção de que tudo que conquistasse seria fruto do seu próprio esforço e do sacrifício de sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia ignorar a magnitude dessa herança, não apenas pelo valor monetário, mas pelo que ela representava, a última tentativa de Henrique de se redimir e de dar a Bernardo algo que ele nunca ofereceu em vida, uma oportunidade de mudar o curso de suas vidas. Ao retornar para casa, Bernardo encontrou Bianca na sala de estar. Ela estava mais tranquila, aceitando o luto de forma serena, mas Bernardo sabia que a perda também havia abalado sua mãe, embora ela nunca o demonstrasse abertamente. Mãe, eu recebi a carta do papai. Bernardo começou, sua voz baixa, ainda tentando processar tudo. Bianca olhou para ele com ternura e um toque de preocupação. E o que ele disse? Perguntou ela, pousando o livro que estava lendo no colo e prestando total atenção no filho. Ele pediu perdão, claro. Bernardo suspirou. Mas mais do que isso, ele pediu para que eu não carregasse a raiva que ele carregou e deixou todo o dinheiro para mim, toda a fortuna. Bianca ficou em silêncio por um momento, assimilando o que isso significava. Ela conhecia Henrique o suficiente para saber que essa era a única forma que ele tinha de tentar fazer algo certo no final. E o que você vai fazer com isso, Bernardo? Essa era a pergunta que Bernardo vinha fazendo a si mesmo desde que recebeu a notícia. Ele sabia que não poderia simplesmente ignorar o que Henrique havia deixado para trás, mas também não queria que o dinheiro se tornasse uma forma de apagar a dor ou comprar um perdão que nunca foi verdadeiramente conquistado. Eu
Eu preciso fazer algo significativo com isso, mãe. Algo que vá além de mim. Não posso simplesmente usar esse dinheiro para viver uma vida confortável. Isso não seria certo. Bianca sorriu, orgulhosa da maturidade de seu filho. Eu acho que você está certo. Esse dinheiro pode ser uma oportunidade para você construir algo bom, algo que seu pai nunca conseguiu fazer. E, de certa forma, talvez seja a maneira de transformar esse legado em algo que vale a pena. Bernardo passou os dias seguintes refletindo sobre o que poderia fazer com a fortuna. Ele sabia que precisava honrar a memória de seu pai de uma forma que Henrique nunca foi capaz de honrar em vida. Foi então que decidiu usar o dinheiro para financiar projetos de caridade voltados para crianças em situação de vulnerabilidade, dando a elas a chance de uma educação e uma vida melhores. Henrique, ele sabia, nunca teve a chance de fazer algo tão significativo. E agora Bernardo via nisso uma forma de não só honrar o pai, mas também de encontrar paz consigo mesmo. Bianca o apoiou incondicionalmente. Ela sabia que essa decisão era mais do que apenas uma maneira de usar o dinheiro. Era um processo de cura para Bernardo, uma forma de liberar a raiva e o ressentimento que ele havia acumulado ao longo dos anos. Ao canalizar essa dor em algo positivo, Bernardo estava finalmente encontrando uma maneira de perdoar o pai e, mais importante, de perdoar a si mesmo por não ter dado a Henrique uma segunda chance em vida. Os meses que se seguiram foram marcados por mudanças. Bernardo, agora com um novo propósito, começou a organizar as fundações de sua iniciativa beneficente, sentindo-se cada vez mais em paz com as decisões que tomava. A dor de ter perdido o pai sem a chance de reconciliação total ainda estava lá, mas agora, em vez de ser um peso, ela se transformava em uma força que o guiava para fazer a diferença. Bianca e Bernardo também reconstruíram a relação deles, agora sem os segredos do passado, sem as mágoas não ditas. O apoio que Bianca deu ao filho foi fundamental para que ele encontrasse o equilíbrio e a serenidade de que tanto precisava. Eles sabiam que, apesar de tudo, o perdão era o único caminho para a verdadeira paz. No final, o legado de Henrique não foi o dinheiro, mas a compreensão de que o perdão não era apenas para ele, mas para aqueles que ficaram. Bernardo, ao aceitar isso, conseguiu finalmente seguir em frente, transformando o que antes era dor em algo significativo, algo que tocaria muitas outras vidas de formas que ele nunca imaginou. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.